Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Medina. Estou aqui novamente gravando um vídeo para conversar com vocês sobre mais um julgado muito interessante, com muita repercussão prática no dia a dia. Nós aqui no escritório, inclusive, já enfrentamos isso várias vezes, né? Já temos várias ações em que atuamos e movemos a ação com essa natureza. E, por coincidência, só neste ano, né? A gente está ainda aqui em maio do ano de 2024, já proferi dois pareceres sobre temas relacionados que tem a ver com a querela nullitatis insanabilis. Não é comum a gente ver decisões sobre esse assunto ser objeto, né, de destaque nos informativos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E estou gravando aqui este vídeo no dia 8 de maio. O informativo de jurisprudência dessa semana foi divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça na data de ontem. Vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente fazer uma análise rápida, né? Informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, número 810, que foi divulgado na data de ontem, como mencionei, certo? No dia aqui 7 de maio de 2024. Então, todos conhecem os informativos de jurisprudência, os mais variados temas jurídicos de direito público, direito privado, direito civil, processual civil, penal e assim sucessivamente. Mas aquilo que nos interessa aqui neste vídeo de hoje, como mencionei, tem a ver com a querela nullitatis insanabilis. Já estou chegando aqui neste julgado. Muito interessante, está aqui, está na tela. Né? Recurso especial, que foi julgado agora em abril, e está aqui neste informativo de jurisprudência. Veja só que interessante. Querela nullitatis insanabilis, ou ação declaratória de nulidade, alguns preferem falar em ação declaratória de inexistência, outros de ação declaratória de ineficácia, inclusive nesse caso em que a ação é movida com o propósito de ver reconhecido o vício de citação. Por quê? Como isso é comum, todos nós estudamos isso, não é? A relação processual se forma de maneira perfeita com a participação daquele que integra o polo passivo com a sua citação. E a citação é ato de comunicação. Se não tiver havido citação, não haverá processo em relação ao réu ou ao executado, a depender do caso, né? Então, pode até haver processo entre autor e magistrado, entre autor e judiciário, entre exequente e poder judiciário, exequente e Estado, mas se não tiver havido citação, não haverá processo em relação ao réu ou ao executado. Por isso que alguns preferem usar o termo ação declaratória de ineficácia, porque a relação que se terá formado entre a parte demandante e o órgão jurisdicional, ela não produz efeitos em relação àquele que deveria ter citado, por isso declaratória de ineficácia. Né? Ponto importante aqui: nós estamos falando de um dos meios de impugnação às decisões judiciais. Há vários meios de impugnação às decisões judiciais. Os mais importantes, né, ou pelo menos aqueles que a gente usa com mais frequência, são os recursos, que são meios de impugnação às decisões judiciais que a gente utiliza na mesma relação processual em que proferida a decisão recorrida. Mas existem ações impugnativas autônomas ou ações autônomas de impugnação que geram nova relação processual. A mais conhecida e a mais talvez utilizada é a própria ação rescisória. Mas além da ação rescisória, também podem ser assim consideradas a reclamação, que está ali no artigo 988 do Código de Processo Civil, e a ação declaratória de inexistência ou de ineficácia, que é conhecida, né, bastante corriqueiramente chamada de querela nullitatis insanabilis. Na doutrina, há controvérsia quanto ao uso desse termo, querela nullitatis insanabilis. Eu mesmo, nos meus livros, né, eu tenho gradativamente abandonando, né, eu venho gradativamente abandonando o uso dessa expressão. No entanto, ela é consagrada, né, o seu uso é consagrado aí na doutrina e na jurisprudência. Não é errado, portanto, não é errado usar isso em suas petições, em seus recursos, né, em suas sentenças e acórdãos. Né? Na verdade, é uma expressão consagrada pelo uso. A hipótese mais comum é de nulidade de citação. E vejam só que interessante: se não tiver havido citação, rigorosamente não se formou plenamente a relação processual, e, por consequência, se, por exemplo, tiver sido proferida uma sentença de procedência, né, contra o réu,
porque o réu foi aparentemente citado, né? Essa sentença de procedência, a rigor, apenas aparentemente transitou em julgado. Como não houve relação processual formada de maneira válida, não chegou a haver condições para que se operasse a coisa julgada. Por isso que muitos, inclusive, aliás, nesse julgado, essa expressão é utilizada aqui também, né? Muitos gostam de dizer que, nesse caso, nós estaríamos diante de um vício transrescisório, né? Ou seja, um vício que, se não arguido de pronto, através de ação rescisória, pode ser, posteriormente, ainda que fora do prazo de 2 anos, né, que é o prazo, como regra, previsto na lei processual para o juizamento da ação rescisória, né, nada impede que você se valha desta demanda posteriormente. O caso que a gente teve aqui no nosso escritório há algum tempo, né, diz respeito a uma ação cujo pedido foi julgado procedente contra o réu, mas a citação havia sido entregue, a carta de citação havia sido entregue no endereço errado, né? Este réu, né, só veio a ter algum conhecimento quanto à existência desta ação, né, e consequentemente da sentença condenatória, apenas na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença, quando penhoraram um avião do executado, né? Daí então já não havia prazo para ajuizamento da ação rescisória, é que ele nos procurou para o ajuizamento da, que seria a ação cabível, né? A ação declaratória de inexistência ou de ineficácia, ou se preferirem, querela nullitatis insanabilis. A hipótese mais comum, inclusive isso também é referido aqui no julgado, né? É a de nulidade de citação. Mas há outras situações que são, inclusive, admitidas na doutrina e na jurisprudência, não é? Em que a querela nullitatis insanabilis pode ser utilizada, como, por exemplo, no caso de ação movida por pessoa que já não mais existia. Então, imagine a hipótese em que uma pessoa outorga uma procuração, vem a falecer e o advogado ajuiza a ação posteriormente, né? Na verdade, já não existe parte. O mesmo raciocínio é utilizado pela jurisprudência para tratar, por exemplo, da ação movida por pessoa jurídica já extinta, né? Então, a pessoa jurídica já se extinguiu, a parte, a pessoa interessada, talvez um dos sócios, né, procura um advogado sem informar essa circunstância, mas a pessoa jurídica já não poderia mover a ação. E há outros exemplos aí mencionados na doutrina e na jurisprudência, todos relacionados, né, ao pressuposto, a falta de algum pressuposto processual de existência. Então, não obstante a falta de citação, seja a hipótese mais comum, aliás, né, o caso de falta de citação é tanto a hipótese mais comum que veio a ser prevista textualmente no Código de Processo Civil como um dos possíveis fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença, né? Neste caso, portanto, eu não preciso me valer da ação rescisória se eu estiver diante de uma sentença condenatória ou de outro título judicial, e daí então eu tiver que puder ainda, eu tiver a oportunidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, eu posso alegar esse vício nos termos do artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º do Código de Processo Civil. Veja, durante muito tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitia, nesses casos, o ajuizamento de ação rescisória. Por quê? Porque um dos pressupostos para que haja coisa julgada, para que haja ação, que caiba ação rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, é a formação da coisa julgada, né? A decisão transitada em julgado. E como eu mencionei há pouco, né, se eu estiver diante de uma sentença proferida contra réu não citado, neste caso, ou contra pessoa que não deveria ter sido citada, né? Neste caso, daí então não vai caber, não haverá coisa julgada, e por isso que muitas pessoas entendem, muitos autores, inclusive na jurisprudência também prevalecia a orientação de que não caberia a ação rescisória. Mas esse entendimento evoluiu e, mais recentemente, a jurisprudência vem admitindo uma espécie de fungibilidade entre a ação rescisória e a ação declaratória de inexistência. No caso que foi mencionado pelo Superior Tribunal de Justiça no informativo de jurisprudência, nós estávamos diante de uma pessoa que era terceira em relação à ação originária, né?
E ela, no entanto, queria, né, se valer da querela nullitatis insanabilis para alegar o vício ali. Aí também a novidade desse julgado, né? A admissibilidade da querela nullitatis insanabilis movida por uma pessoa que, como terceira em relação à ação originária, veio a ser prejudicada. E daí, então, ela veio a alegar os vícios relacionados à falta de pressupostos processuais de existência, né? Esse tema é muito interessante, venho estudando esse assunto há muito, muito tempo. Mais recentemente, aqueles de vocês que tiverem interesse, né? O tema foi objeto de minha análise um pouco mais demorada no livro Sentença, Coisa Julgada e Ação Rescisória, Decisão Judicial e Formas de Estabilização, Inexistência, Invalidade, Revisão e Rescisão. Tá certo? Então, é o caso, portanto, né, de ação declaratória de inexistência, querela nullitatis insanabilis, ou ação declaratória de ineficácia, sempre que faltar pressuposto processual de existência, o mais comum é a falta de citação, né, nulidade de citação, né, hipótese em que se formará um processo aparentemente perfeito, né, porque o réu não está ali, o réu não foi citado, só aparentemente citado. Consequentemente, a sentença de procedência, como no caso aqui analisado, só aparentemente fez coisa julgada, né? E daí então é possível a parte se valer desta ação declaratória, ainda que ultrapassado o prazo para ajuizamento da ação rescisória. Achei muito interessante, achei bastante oportuna, né, a atitude do Superior Tribunal de Justiça em trazer esse julgado tão expressivo, né, sobre uma hipótese que é tão até corriqueira no dia a dia, né? Claro que é mais comum o uso da ação rescisória, mas é algo que, como mencionei há pouco, a gente vê com alguma frequência na advocacia, na realização de pareceres e assim sucessivamente. Tá bom? É isso. Espero que que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixe seu comentário aí na caixa de comentário aqui embaixo do vídeo, né? Eu queria também saber a opinião de vocês a respeito desse tema, tá bom? É isso, muito obrigado. Até a próxima.